Bem, então, Shalom. Vamos retomar então aqui o estudo da Paraxá de número 47. Então, retornando à Paraxá de número 47, vamos para Devarim, capítulo 14, Deuteronômio 14, a partir do verso 1. Diz assim: Filhos sois de Yahweh vosso Elohim, não vos darei golpes, nem fareis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto. Então tinha pessoas naquelas comunidades vizinhas que se flagelavam, arrancavam cabelo da cabeça, faziam calvas quando alguém morria, para mostrar que estava sentindo muita dor, muito triste. E aí o Senhor vai proibir isso para o seu povo. Porque és povo separado de Yahweh teu Elohim, Kadosh, né? E aí o Senhor então vai dizer isso. No verso 3 diz assim: nenhuma coisa abominável comereis. Então agora vai falar agora sobre comida. Existe aquilo que é alimento, que é aquilo que Yahweh determinou que se pode se comer. E existe aquilo que é abominável, que não se pode se comer, que é proibido. Lembra lá do Éden? É o mesmo princípio. O princípio não mudou. Existe aquilo que se pode comer e aquilo que é proibido comer. Mas existe um adversário, que é Satã, que é o mesmo lá do Éden. Ele continua ensinando que você pode comer de tudo, que não tem problema você comer aquilo que o Eterno proibiu. E ainda ensina que o Messias liberou para que se coma de tudo que era proibido pelo Pai. Quer dizer, o Pai proibiu comer certas coisas, e aí o Messias veio e o Messias disse: não, agora vocês podem comer, não precisa obedecer o Pai. Podem comer o que é proibido. Na verdade, quem fala isso é o diabo, a Satã. Ele que falou isso no Éden e continua falando isso hoje. Então, os alimentos é aquilo que o Eterno disse que se pode comer. O que não é alimento, o Eterno proibiu. Ele disse então aquilo era abominável. Então, nenhuma coisa abominável a pessoa pode comer. E aí, aqui em Deuteronômio 14, vai falar de alguns desses alimentos. Existe um texto que é mais completo, que vai falar mais sobre essa questão dos alimentos, que é em Levítico. Então, em Levítico, vai falar mais sobre os alimentos, que é Levítico 11. Então, se você quiser conhecer mais sobre os alimentos que se pode comer e aquilo que não se pode comer, você pode ler Levítico 11, porque ele é mais completo. Aqui Devarim, Deuteronômio vai ficar mais resumido. Mas aqui vai citar alguns animais que se podem comer. E vai citar alguns animais que não podem comer. O de Levítico já é bem mais completo. São quase parecida assim a lista já, mas Levítico está mais completo. Então vai falar, por exemplo, que a gente não pode comer, no verso 7, por exemplo, vai dizer: porém estes não comereis. Não pode comer, por exemplo, coelho, não pode comer o porco, é o que está no verso 8. E aí você vê que muitas vezes esses animais, muitas vezes eles são usados em símbolos do ocultismo, em símbolos malignos, assim, as religiões pagãs, elas utilizam muito desses animais que o Eterno disse que são imundos. Essas pessoas muitas vezes utilizam justamente esses animais como símbolos. Então utilizam o coelho para profanar o Pêssah, a Páscoa. Já repararam? O coelho da Páscoa. Então, e o coelho é um dos animais considerados como abomináveis para ser comido.
Então aí, é claro, pegam um animal que é abominável, ou seja, imundo, e eles colocam como símbolo da peça, da Páscoa, o coelho. Mas a gente sabe que o Messias, o símbolo da peça, né, o cordeiro. Né? E o cordeiro é um animal que se pode comer. A gente observa também que vai falar também dos animais das águas. Então vai dizer aqui o que é que se pode se comer, o que é que se pode comer das águas? Aqueles animais que têm barbatanas e escamas. Então, se tem um peixe que não tem que não tem barbatana, só tem escama, não pode. Ou só tem barbatanas, mas não tem escamas, não pode. Tem que ter barbatanas e escamas. Então, você pode pegar na internet a relação dos peixes puros para serem comidos, chamamos cachê. Então aí você vai ter lá, por exemplo, o peixe vermelho, o dourado, o salmão. Então tem lá os tipos de peixes que se podem comer. Mas vai ter também, você pode conseguir a lista do que não pode comer, que é o verso 10. Mas tudo que não tiver barbatana nem escama, não comereis, imundo vos será. Então, os mariscos nós não comemos, porque os mariscos eles não são desses seres que têm barbatanas e escamas. A gente não come, por exemplo, polvo, lula, caranguejo, camarão, lagosta, essas coisas. Mas a porta larga, muita gente vai por ela. E ela conduz à perdição. Mas a porta estreita, só poucos vão por ela. Então você está vendo, tem muita gente indo pela porta larga. Já foram avisados antes. Então não vá com a maioria. Leia a Torá. Agora vai falar das aves. Aí vai dizer que as aves que não podem comer. Então eles vão colocar aqui a águia. A águia não é para se comer. E você já viu que várias nações têm seus emblemas a águia. O corvo, verso 14 vai falar do corvo. E você vê que muitos filmes de terror, muitas coisas assim autistas colocam o corvo. A coruja, verso 16, eu estou só falando alguns. Aí você vê que muitas coisas ligadas ao satanismo, à magia, à feitiçaria, usa as corujas, as corujinhas. O verso 18 vai falar da cegonha. E aí, é claro, tem aquela lenda que aí as pessoas vão dizer que o bebezinho que traz é a cegonha. Imagine, o imundo, a abominação trazendo a criança ao mundo. Então você vê que é a questão satânica. O verso 18 ainda diz assim, o morcego também. Então aí você vê como o símbolo do morcego é usado no ocultismo, né? na magia, na feitiçaria, nos terror, nas coisas ocultas. Então, é falado sobre essas coisas. Então aqui está falando desses animais. Mas o interessante é que aqui está falando com relação ao consumo desses animais. Não é proibido você ter contato com esses animais vivos. Por exemplo, vamos voltar no verso 7. Lá vai falar sobre o camelo, que não se pode comer o camelo. E depois tem outro texto que diz que não pode nem comer esses animais e nem tocar no seu cadáver. Quer dizer, morreu, não se pode tocar. Mas esses animais vivos, eles tinham uso. Por exemplo, o camelo, o povo montava no camelo e andava no camelo. Não tinha problema nenhum, não se contaminava, o camelo estava vivo. Ok? Interessante entender isso.
E Yohanan, ele usava roupas feitas de pelo de camelo. Então tirava o pelo, igual se tira da ovelha, que o camelo tem uns pelos também em determinadas áreas bem grandes. Era fiado e feito roupa. Não é cadáver. Não era couro de camelo. Não é o cadáver do camelo, pedaço do camelo morto. É pelo. Pelo, então se podia fazer fio e usar. Então, é interessante que se entendam essas coisas da escritura. Então, aqui está falando de diversos tipos de alimentos, que não se não, o que é alimento e aquilo que não é alimento. Aí, o verso 21 vai dizer o seguinte: não comereis nenhum animal morto. Então, encontrou o animal morto lá, você não matou o animal para comer, mas ele morreu lá acidentalmente. Então você não coma daquele animal. Agora, o estrangeiro que estivesse em Israel, ele comia, mas o natural não podia comer, por ser um povo separado, Kadosh e Yahweh. Então, por nós nos tornarmos separados de Kadosh e Yahweh, temos que aprender a agradar nosso Pai e não comer dessas coisas que não agradam ao Senhor. E aí diz no final: não cozerás o cabrito com leite da sua mãe. Então é muita maldade cozinhar o animal no leite da própria mãe. Então por isso que em Israel não se come determinado tipo de estrogonofe, mas ali às vezes já é um exagero tão grande, porque é o leite da mãe, tá? Então aí eles ficam já com receio, então não come estrogonofe de carne nenhuma. Mas hoje a gente tem como, por exemplo, um estrogonofe de frango, é óbvio, não tem nada a ver. Então é importante entender isso. Mesmo um estrogonofe de carne, que a vaca é de uma região, o boi de outro, o leite não é o filho da mãe. Mas tem que ter todo um cuidado nisso. Então, o cuidado é importante. Vamos aqui postar este. Então, nesse estudo sobre alimentos, nós temos uma apostila bem elaborada, grande, assim, bem caprichada mesmo, assim, vários textos, para tirar diversas dúvidas que as pessoas têm com relação à questão do alimento. Mas você precisa querer conhecer, saber, conhecer a verdade. Nós vamos estar disponibilizando aí no Face o arquivo em PDF para que você possa baixar. Em uma oportunidade nós podemos fazer esse estudo aqui também pelo vídeo e pelo áudio, mas já fizemos esse estudo em grupo, mas já tem muito tempo. Então, breve nós podemos refazer agora já em gravando, para que outras pessoas possam então estudar, para tirar diversas dúvidas que as pessoas ainda tenham com relação a isso, porque há muito ensino de falsos profetas ensinando a desobediência e com as portas largas e muitas pessoas indo. Então a gente precisa trazer o ensino correto que o povo está perecendo porque falta o conhecimento. Bem, no verso 22 nós estamos ainda em Deuteronômio 14 e verso agora é 22. Diz assim, agora vai mudar-se o assunto, tá? Vai para o assunto agora do dízimos, de novo. Então os assuntos aqui estão misturados, na hora que vem um assunto, depois vem outro. Então vai falar assim, certamente darás o dízimo de quê? É bom, interessante você ler a escritura para não ser enganado. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Entenderam o que era o dízimo? Então aqui está falando da semente. Era um dízimo anual, ok? Volto a dizer, nós temos uma apostila também sobre esse assunto e vamos fazer um estudo
Mais profundo aqui, já fizemos no grupo, mas vamos gravar para que outras pessoas possam assistir, aquelas que querem aprender a verdade. Então aqui está falando sobre um dízimo que era anual. Então certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. Então tinha a colheita anual, eles recolhiam então e levavam então esse dízimo. E perante a Yahweh teu Elohim, no lugar que escolher, não é em qualquer lugar, é lá no Beit Hamikdash, ou seja, no monte do templo, no lugar que o Senhor estabeleceu. Então, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos. Então, você vai pegar, vai levar anualmente e você vai comer. Você vai comer os dízimos do teu grão, do teu mosto. Então também tinha o dízimo do vinho, do suco da uva, do azeite. Então a palavra mosto aqui, porque nem está fermentado ainda, entendeu, irmãos? Ainda está, porque colheu, né, anual, e levou. Então, mosto do teu azeite. Então aqui quais eram os produtos feitos que eram para levar? Mosto e azeite, mais nenhum produto que eu estou falando assim, você trabalhou nele para alterar, porque os grãos você não alterou, você só tirou as cascas, as coisas e tal para levar, mas continua ali o grão. Agora o mosto você espremeu as uvas para poder preparar, o azeite você espremeu também as azeitonas para poder preparar. Então esses são produtos, esses dois. Os primogênitos das tuas vacas, então todo ano você vai pegar ali os primeiros filhos das vacas e das ovelhas, para que aprendas a temer a Yahweh teu Elohim todos os dias. Então era para pegar esses animais, esses grãos, esses mostos, esses azeites, fazer a viagem até esse lugar e entregar. Só que essas coisas eram que fossem produzidas na terra prometida, é o contexto, tá? Aqui eles iam possuir a terra prometida e aquilo que eles produzissem lá, eles tinham que levar lá no templo, no lugar, não era um templo ainda, mas assim, no lugar, chamar o lugar que o Senhor escolheu para ali habitar o seu nome. Agora o verso 24 vai dizer o seguinte, vai dizer que e quando o caminho te for tão comprido, então digamos que a pessoa mora bem longe de Jerusalém, mora já perto do Jordão, ou por exemplo como as outras tribos, 2,5 tribos, como a de Manassés, a de Gade, por exemplo, ou de Ruben. Então o que acontece? Que mora antes do Jordão, do Iar, quer dizer, do outro lado. Então eles iam ter que andar muito até chegar lá com esses animais, com os animais ainda novos de um ano, com essas sementes, esses grãos, muito peso. Então ele vai dizer no verso 24: e quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu Yahweh teu Elohim para ali pôr o seu nome, quando Yahweh teu Elohim te tiver abençoado, então vende-os. Então as pessoas iam pegar aqueles grãos, aquele mosto, o azeite, os primogênitos dos gados, e aí eles iam vender, e aí iam levar esse dinheiro. E chega lá, eles iam dizimar dinheiro? Não existe dizimar dinheiro. Não existe dizimar dinheiro. Tinha que dizimar o objeto, as coisas, alimento, ou animal ou vegetal. Então eles iam o quê? Vender, vende-os, ata o dinheiro na tua mão, não perca, guarde, olha, você segura esse dinheiro, não pode gastar na viagem. Esse dinheiro tem que estar amarrado, ali atado, não pode usar no caminho. Você vai amarrar esse dinheiro.
e vai ao lugar que escolher Yahweh Elohim, que a gente já sabe onde é, Jerusalém, lá no monte. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Então você vai pegar o dinheiro e chegar lá e vai comprar os alimentos para poder então dizimar. Então você vai pegar vacas, ou por ovelhas, ou por vinho, ou por bebida forte, até bebida alcoólica, fermentada, pode também. Quem disse? A Torá. Quem disse na Torá? Yahweh. Quem escreveu? Moshe. Ah, mas isso aqui as pessoas escondem, inventam um monte de religiosidade. Mas está aqui, Deuteronômio 14, 25. Você vai levar o dinheiro do dízimo até o local em que o Senhor estabelecer, e será naquela época, porque hoje não se pode fazer, porque o Beit HaMikdash não está construído, e nós também não moramos em Israel. Nós moramos numa terra que não é terra de levitas. Então, os levitas têm a terra dele, Israel tem a terra lá. Então, quando construiu o Beit HaMikdash, aqueles que habitarem nas terras dos levitas vão ter que fazer conforme a Torá manda. Mas vamos voltar aqui como era o ensino, o original. Aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte e por tudo que pedir a tua alma, mas é de alimento, de comida, de bebida. Come-o ali perante Yahweh Elohim. Pode depois fazer uma marmita, uma bagagem e levar de volta? Não, é para consumir ali. Come ali perante Yahweh Elohim e alegra-te, tu e tua casa. Quer dizer, quem é que vai comer? Você, teu filho, tua filha, tua esposa, teus empregados. Nós já lemos isso. O levita, não pode esquecer do levita. Mas não é isso que a religião ensina. A religião quer o seu dízimo, para você entregar no lugar onde eles estabeleceram. E é o dízimo de tudo. É dízimo de presente, é dízimo de dinheiro, é dízimo de herança, é dízimo de tudo. E é para entregar lá. Você não pode usufruir, consumir. Aí ele pode pegar dali, depois ir para um restaurante chique, comer, pode fazer viagem de cruzeiro, pode fazer viagem internacional com a família, e aí comprar carros de luxo, casas de luxo, e etc, etc. Mas você não pode. Então essa aí é a religião, né? Então, cuidado com os falsos profetas, porque nós vemos que eram os falsos profetas. Eles vão fazer sinais, vão fazer prodígios, mas vão ensinar errado o que está nas Escrituras. E ainda ensinando que é a obediência, que se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. Só que não ensinam o que está aí escrito. Aí se você chegar e dizer assim, ah, não, mas isso é da lei. Ou e o dízimo surge aonde? Em que texto? Não é na Torá? Não é desde lá de Bereshit? Falando que onde Abraão entrega Melquisedeque a Melquisedeque? Então, a Torá é composta de 5 livros. Gênesis, que é Bereshit, e até Devarim. São 5. Então, cuidado, eles querem manipular. Então, aqui fala isso. Tu e tua casa. Verso 27. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, porque o que a parte deles foi repartida entre os outros irmãos. Então, esse é o dízimo do anual. Depois nós vamos falar do dízimo de cada 3 anos. Aí a gente vai falar agora, esse é do dízimo anual da colheita e dos animais que nasceram, né? Que são os primogênitos. Então, e o vinho que produziu e o azeite que produziu naquele ano. Agora, depois nós vamos para o dízimo que é de 3 em 3 anos. Que também as pessoas não ensinam. As pessoas querem que dê dízimo todo mês.
que esses ensinos são difíceis para aquelas pessoas que sofreram lavagem cerebral dos falsos profetas, que ensinam outras coisas contrárias à Torá. Então é difícil às vezes assimilar, porque já recebeu tanto uma bagagem contaminada, profana, que às vezes é difícil entender. Mas busque ao Eterno sabedoria e sinceridade na leitura da palavra e peça para que Ele realmente lhe mostre a verdade, para que você venha ser liberto. E é óbvio que aqueles que estão mamando nesses dízimos vão ficar contra você ouvir esses tipos de ensino, porque quer que você se mantenha no engano. Vamos agora falar desse dízimo que acontecia a cada 3 anos. Então vimos que há um dízimo anual que era feito, uma vez por ano. Eles levavam aquele fruto da colheita daquele ano. E levavam os animais que tinham nascido, e o vinho e o azeite que tinham preparado. E os animais que tinham nascido, quer dizer, os primogênitos dos animais. Mas a cada 3 anos, aí tinha algo diferente. Veja lá. Então, em Devarim, Deuteronômio, capítulo 14, verso 28. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita. Novamente, irmãos, é da tua colheita. É você que tem a terra, que colheu, é que vai dizimar. Eu sou assalariado, trabalhei na sua terra como empregado. Recebi o meu salário, não cabe a mim isso. Isso aí era da colheita. Porque quem é o que ficou com o dono da terra, que pertenceria ao levita, que foi dividido? Quem tem dono da terra, não era o empregado que ia lá trabalhar. Então tem que ter um entendimento do que é. Então tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro da tua porta. Então esse você não vai levar para Jerusalém, para o lugar que o Senhor escolheu para habitar o nome. Você vai, a cada 3 anos, você vai separar o dízimo da colheita, daquele 3 anos, em 3 anos, 3 anos, e você vai separar aí, na sua casa, na sua residência, no seu sítio, na sua fazenda. Então virá o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas. Então aí na região rural onde você vive aqui em Israel, estou falando na época em Israel, entende? Na terra prometida. Então aqueles que estavam na zona rural, ou naqueles que estavam na cidade onde eles produziram ali no quintal, num pedaço de terra. Então o que acontece? Os levitas daquela região, os estrangeiros que estavam ali peregrinando, passando necessidade, o órfão estava ali desamparado, né? A viúva, que estão dentro das tuas portas, comerão do dízimo. Então há um dízimo em cada 3 anos. Esse dízimo era separado para as atividades sociais. Era ajudada os órfãos, as viúvas, os peregrinos estrangeiros, mas também os levitas. Então o levita nunca era desamparado nos dízimos. Então todo ano eles recebiam. Agora de 3 em 3 anos, não, isso era feito na própria região onde eles moravam. Então virá o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que Yahweh teu Elohim te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então você observa que o dízimo também era utilizado para o trabalho social. Mas existem congregações que querem usar o dízimo, que não tem direito a usar porque não é aplicável, não é mandamento para essa situação, mas elas adulteram para exigir. Então exigem que seja mensal em vez de anual, e não ajuda órfãos, nem viúvas, nem necessitados com o dízimo. Quem quiser fazer caridade, que faça com o seu dinheiro, mas o dízimo não. O dízimo é para o custo da despesa do templo.
A gente sabe muito bem que despesas são essas. Então, irmãos, cuidado com o texto. Tem pessoas que eles querem usar como um mandamento, como uma obrigação, um dever, um mandamento, que se deve, tem que fazer. Então aí é mandamento, mas não cumpre os princípios que o mandamento que está escrito diz que tem que usar o dízimo. Para que é? Então vimos que o próprio dizimista usufruía, usava, comia, que o dízimo não era de dinheiro, era de alimentos, que era de alimentos puros, claro que não ia usar dízimo de porco, etc. Era puro, alimentos, coisas puras. Eles comiam, eles dizimavam a viúva, o órfão, os necessitados, peregrinos, estrangeiros, dentro das portas, também comiam. Em cada 3 anos, isso eles próprios administravam o dízimo, não levavam lá em Jerusalém. Então existem diferentes dízimos aqui, e assim é o que está definido nas Escrituras. Porém, muitas vezes as pessoas querem que se dê dízimo, mas quem define como é e como que vai gastar e a periodicidade que tem que se dar, aí é o sistema religioso. Aí ele define como é, em quanto tempo você tem que dar e para que vai gastar. Da palavra só aproveitou o nome, dízimo. O resto jogou no lixo. E aí pega só alguns textos que diz: olha, você tem que dar porque senão vai ter maldição. Mas tira tudo quanto. Então, não é o dízimo das Escrituras. É um dízimo de um sistema religioso corrupto. É um dízimo de um sistema religioso profano. É um dízimo de um sistema religioso abominável. Não é o kadosh das Escrituras. Porque o kadosh das Escrituras, quem define é Elohim. Ele define a periodicidade, de quanto em quanto tempo. Ele define do que é para dar. E ele define também onde é para dar. E como deve ser feito. Então, ou se obedece a Yahweh, ou não se obedece. Ou é como ele definiu, ou então não é. Então precisamos voltar à origem, aos mandamentos. E ter cuidado com os falsos profetas. Eles estão ensinando desviar do caminho. O caminho que o Senhor deu para o dízimo é esse. Aí eles vão ensinar um outro. E a porta larga. E muitos vão entrando. E sinais e prodígios acontecendo para enganar. E o Senhor está fazendo o quê? Provando o coração do povo. Está postando aqui no grupo. E vou colocar aqui o carregador no celular só um segundo, porque ele já deu um sinal aqui que está descarregando. Ok. Então, nós aqui concluímos Devarim 14, ao dizer no verso 20, que aquele dízimo de cada 3 anos, o levita também iria participar desse dízimo, ele iria comer,
o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, comerão e fartar-se-ão, para que Yahweh teu Elohim te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizeram. Então as pessoas querem a prosperidade, eles tinham direito a essa prosperidade, mas eles tinham que ajudar com o seu dízimo os órfãos, as viúvas, os levitas. E nós vimos no outro texto a família, o filho, a esposa, né, os servos, eles comiam também no dízimo, quando eles iam levar lá no local que o Senhor escolheu para ali habitar o seu nome. Hoje, nós, como Carral, como Querrilá, longe de Israel, sem estar produzindo na terra de Israel animais e colheita, o que é que nós somos ensinados em Atos? Em Atos vimos que a Querrilá não era uma congregação de avarentos, de pessoas apegadas aos bens materiais, mas eles repartiam com os irmãos conforme a necessidade. Eles dividiam, eles compartilhavam o que tinham. E é um desafio muito grande para os nossos dias, para esse sistema capitalista que nós temos, viver naquele padrão de Atos 2, né? Que fala que eles estavam juntos, tinham tudo em comum, repartiam. Então, esse é um desafio muito grande. Então, nós somos desafiados a utilizar não 10%, mas a colocar tudo que nós temos nas mãos do Eterno para que Ele nos dirija onde aplicar, onde utilizar, a quem ajudar, quando, como. Então, o estudo que eu estou trazendo não é para dizer que para agora você virar um avarento e não ajudar mais ninguém e não querer mais ficar com tudo para você e não compartilhar com as pessoas. Porque a Querrilá em Atos não estava preocupado com 10. Eles estavam preocupados com tudo. Tudo que se tinha era para usar na direção que o Eterno tinha dado e que trazia. Então, é interessante que nós venhamos ver isso. Então, temos um estudo sobre isso para um momento oportuno. Mas aqui é para dizer assim, o Senhor quer nos abençoar, mas Ele quer que nós tenhamos atenção com os nossos empregados, com os nossos membros da família, com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros. Então, com as pessoas que estão conosco, trabalhando, servindo ao Senhor. Então, vamos ter um coração generoso e não avarento. Então, não vamos dar brecha para Mamon, mas entenda, Mamon também atua de outra maneira, como usurpando o dízimo que era do Senhor. Ou seja, o que pertencia ao Senhor, ele aí quer copiar para poder forçar as pessoas a darem, para ele usar para o luxo, para os apegos materiais. Então tenhamos cuidado. Vamos para Devarim, Deuteronômio 15. Já estamos perto de concluir nosso estudo. Então aqui no 15, vamos assim passar, né, mais rápido. Aqui vai falar de que ao final de 7 anos ia ter a remissão. Então cada um em Israel ia receber ali, cada homem ali receber a sua terra. Mas se acontecesse com o passar do tempo, alguma coisa complicasse, ele se endividasse e ele perdesse aquela terra para alguém, então haveria um tempo em que ele retornaria à sua terra. Mas aqui nessa parte da remissão vai falar das dívidas, ainda não é o da terra, é das dívidas. Então naquele período ele contraiu dívida, então essas dívidas duravam 7 anos. Quer dizer, duravam até o 7º ano. Digamos que a gente estivesse no ano de número 3. Então, daqui a 4 anos, será o 7º. Então, eu contraí uma dívida hoje. Essa dívida, daqui a 4 anos, ela vai terminar. Mas eu tenho que trabalhar antes para poder pagar a dívida. Agora, se sobrou alguma coisa que eu não consegui pagar, então, quando chegar nesse período, então ela como é que diz? Redimida, ela é perdoada, aquela parte final ali que eu não consegui pagar.
Então, existe essa questão da questão para que haja uma distribuição de renda, para que haja um trabalhar social, então, dentro da congregação, dentro da comunidade. Então, aqui vai falar muito sobre isso. É importante depois você ler com calma toda a parte de empréstimos que é falado aqui. E mais falando muito da questão da obediência dos mandamentos. Diz assim: ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, porém, é o modo da remissão. Todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão de Yahweh é apregoada. Do estrangeiro exigirás, mas o que estiver em poder do teu irmão, a tua mão remitirá, quer dizer, será feita a remissão, então a pessoa ficará com a dívida perdoada. Exceto quando não houver entre ti algum pobre, ou seja, ele tem condição de pagar, ele vai pagar, ele não pode passar o calote, mas ele é pobre, ele não conseguiu resolver o problema, então você vai perdoar aquilo que ficou. No verso 5 diz: se somente ouvires diligentemente a voz de Yahweh teu Elohim, então ouvir a voz, obedecer, para cuidardes em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Então vem, olha o versículo está falando de mandamento, diligência em ouvir a voz, para cumprir, para cuidares em cumprir todos os mandamentos que eu te ordeno, porque o Senhor teu Elohim te abençoará, como tem falado, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Aí você já ouviu esse texto, não já? Mas só ouviu só o finalzinho, ó. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Mas essas mesmas pessoas que estão ensinando esse versículo, ensina que é para você desobedecer os mandamentos, porque a lei já passou, agora é graça, não tem mais nada que cumprir mandamento nenhum para agradar o Eterno. Só que o verso diz o seguinte: se, temos sim uma condição, se somente ouvires diligentemente, não é de qualquer maneira, a voz de Yahweh teu Elohim, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, porquanto Yahweh teu Elohim te abençoará, como te tem falado, porque ele te abençoará como tem falado. Assim, quer dizer, ele vai te abençoar porque você se dedicou a agradá-lo, cumprindo os mandamentos. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. Dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Então aqui está falando como nação. E aí nós vemos porque a nossa nação muitas vezes está em uma situação ruim. E vemos o nível de descumprimento dos mandamentos da Torá. É claro que as pessoas culpam sempre, o A ou B, mas não vê que a maior culpa está lá na congregação em não cumprir com a Torá, com os mandamentos. Então elas acusam várias pessoas, mas elas não se arrependem com a posição que tem contra a Torá. Então estão aí descumprindo Torá, ensinando contra a Torá e quer que a nação fique só na prosperidade. Verso 7. Quando entre ti houver um pobre de teus irmãos, ou seja, em Israel, ou seja, da nosso povo, em alguma das tuas portas, na terra que Yahweh teu Elohim te dá, não endureças o teu coração, nem feches a tua mão a teu irmão que for pobre. Então tem pessoas que são avarentas, tem um pobre, ela não quer ajudar. Aqui diz o verso 8: antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás do que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. O texto está falando para atender necessidade, não é atender luxo, não é atender desejo, não é atender
coisas que não são da necessidade. O que são necessidades? Então a gente sabe muito bem o que é necessidade, só que hoje o conceito está muito misturado, né? Então as pessoas acham que ela necessita comprar uma televisão nova. Isso não é necessidade. Então há uma confusão do que é necessidade. Aqui está falando de necessidades. Aí as pessoas, para entender melhor, tem que usar um termo no português. Necessidades básicas. É comer, beber. Então você vai emprestar porque a pessoa está pobre, ela não tem o que comer, ela não tem. Então você vai ajudar de alguma maneira. Aí a gente tem que ter o cuidado de que existem pessoas que estão na pobreza porque há um momento de calamidade e existem pessoas que estão na pobreza porque elas não querem trabalhar. Aí Shaul disse: aquele que não trabalha também não coma. Então não se deixe também ser explorado por irmãos que querem tirar dos outros irmãos dinheiro, mas não querem fazer a sua parte. Aqui está falando, então a gente precisa entender isso. Eles são esforçados, eles trabalhavam, mas podia ter tido uma calamidade. Teve um problema, uma seca, uma coisa destruiu, um vendaval, um terremoto, alguma coisa que acontece e a pessoa ficou desamparado. E agora é esforçado. Então essa pessoa precisa ser ajudada. Agora Shaul disse: aquele que não trabalha não come. Ele só quer ficar escorado pelos irmãos. Então o texto vai falando aqui de necessidade. Guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: está aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe deis nada. Vou só postar aqui e a gente retoma. Um minutinho só. Então, o que é que nós estamos focando aqui agora? É que vamos lá. Então a cada 7 anos era o ano da remissão. Então vamos dizer que o ano da remissão seja o ano que vem. Então a pessoa via um pobre necessitado, quase morrendo sem ter o que comer, precisando de ajuda, e ele malda: eu não vou ajudar não, porque já está chegando o final desse ano. Ano que vem já é o ano 7º. E aí o que acontece? Ele não vai me pagar, eu não vou poder cobrar dele, porque ele não vai ter condição e eu não vou poder cobrar dele. Então, resumindo a história, eu não vou emprestar, porque eu sei que ele não vai ter condição para me pagar. E ano que vem eu não vou poder cobrar dele, porque ano que vem já é o 7º ano. E aí o Senhor disse aqui no verso 9 para que as pessoas não fizessem isso. Não fossem malignos dessa maneira. Diz assim: guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: vai te aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti a Yahweh, e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres. Pois por esta causa te abençoará Yahweh teu Elohim em toda a tua obra e em tudo que puseres a tua mão. Então o Senhor vai lhe trazer prosperidade ao você fazer isso. E isso não se aplica só em quem é rico. Veja o que é que disse Yohanan, o Imessou, que as pessoas conhecem como João Batista. Ele diz assim: aquele que tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Irmão, quem tem 2 túnicas só é uma pessoa já muito pobre. Ele só tem 2 túnicas, usa uma e enquanto a outra está lavando, enxugando. E aí o Yohanan disse: mas você encontrou um que não tem nada, está pelado, está nu, não tem o que vestir. Você vai pegar uma túnica e dar, e vai ficar com uma. Como que você vai se virar? Não sei, mas você tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Então, até a pessoa bem pobre, ela vai achar um outro mais pobre do que ela, para ela também ser provada se ela é doadora ou não. Porque
Porque tem aquelas pessoas que ela tem pouco e ela se coloca como vítima e ela só quer ver os outros ajudando, mas você não vê ela repartindo o pouco que tem, porque ela acha que se ela repartir o pouco que ela tem, é que ela vai ficar sem nada mesmo. Então é avarento. E o Senhor não opera, não trabalha, não prospera da maneira que Ele quer por causa dessa casquinhagem que é. Então Yohanan vai dizer, olha, aquele que tem comida faça o mesmo, aquele que tem 2 túnicas dê uma que não tem, aquele que tem comida faça o mesmo. Quer dizer, você mesmo tendo pouco, reparta. Lembra da viúva que tinha pouca farinha? Então, irmãos, é o repartir. Todo mundo pode repartir algo com alguém que necessita. Então, se você prestar atenção, o Senhor vai lhe mostrar. Só tenha cuidado para não ser explorado por aquelas pessoas que não querem trabalhar e querem se escorar pelos outros. Ela escolheu viver uma vida de dependência. E aí tem hora que as coisas não vêm para a mão dela, e aí ela começa a querer que a congregação supra. Mas ela não meteu a mão na massa, não se preparou. Então, temos que ter cuidado com isso. Existem aquelas pessoas que são esforçadas e passam em algum momento numa dificuldade e você vai ajudar. Agora, tenham cuidado daqueles que são os exploradores. E existem diversas formas de você ajudar. Às vezes você não tem como ajudar com algo de uma roupa, de uma comida, mas você tem como ajudar de um tempo, de ir lá, cuidar daquele doente, de fazer uma faxina, de lavar uma roupa para aquela pessoa que está de cama, que não tem como lavar. Ou seja, sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Só que a pessoa se coloca como vítima e fica só em oração e reclamando do Senhor, por que as coisas não vêm? Mas ela não chega e diz assim, e o que é que eu posso doar para alguém? Eu tenho algo, um tempo, eu tenho um ouvido para doar para aquele idoso que não tem ninguém para conversar e ele queria conversar alguma coisa, desabafar. Então é interessante que o texto está falando aqui, sim, que o Senhor quer nos ajudar, mas nós também precisamos também sermos doadores. Então esse aqui, nessa paraxá de hoje, em Deuteronômio, Devarim, capítulo 15, vai estar falando sobre essa questão da liberalidade, da doação. E aí que o Senhor vai nos abençoar por causa disso, porque nós compartilhamos, dividimos, repartimos. Verso 11 vai dizer, então Devarim, Deuteronômio 15, 11. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então, por que existe o pobre? Para que o Senhor prove se nós somos mão de vaca, miseráveis, apego aos bens materiais, servo de mamon, ou se nós somos pessoas generosas. Então, nós estamos sendo provados. Então, quanto mais pobre tem, mais fica a evidência, o nível de servos de mamon que existe num lugar. Então, quanto mais pobres existem no Brasil, mais demonstra como mamon tem atuado no Brasil, retendo as riquezas nas mãos de alguns usuráveis, porque não repartem. Então, a gente precisa compartilhar. Mas volto a dizer, sempre tendo cuidado, que Shaul disse, que existem aqueles que são os que querem se dar uma desperto, não quer trabalhar e quer se escorar para que os outros mantenham. Ah, eu vivo pela fé, mas é pela fé dos outros, eu tenho que trabalhar para sustentá-lo. Não é isso, Shaul vai dizer que aquele que não trabalha também não coma. Agora, tem pessoas que são esforçadas, que trabalham e passam por uma crise, por um momento difícil. Então, esse nós vamos ajudar, é como está aqui. Aí aqui vai falar o seguinte, verso 12. Quando teu irmão hebreu ou tua irmã hebreia se vender a ti, quer dizer, como escravo para pagar uma dívida, 6 anos te servirá, mas no 7º ano deixarás livre. Então o que acontece? Contraiu uma dívida, não teve como pagar, vai trabalhar para você de graça, mas não é de graça porque é para pagar a dívida.
Então depois você só vai ter aquele trabalho durante 6 anos, é o máximo. Depois você tem que lhe deixar a pessoa ir. Isso é justamente um período, né, de uma sociedade em que havia esse meio de para se pagar dívidas. Hoje, muitas vezes, a pessoa é escravo do cartão de crédito, é escravo do juro do banco, é escravo de várias coisas e não adianta, pode passar 6 anos e a bola de neve só aumenta. Então, naquela época, era uma outra maneira de trabalhar. Então, havia um período que a pessoa podia até ficar trabalhando para aquela pessoa, mas depois daquilo ali a dívida então estava concluída. E quando deixares ir livre, não o desperdirás vazio. Então, mesmo assim, quando completasse aqueles 6 anos, a pessoa ia receber um galardão, uma recompensa, e essa recompensa tinha que ser uma recompensa bem farta. Então, vai dizer, liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que Yahweh teu Elohim te tiver abençoado anos. Então a pessoa ia trabalhar ali durante 6 anos, mas não ia sair com mãos vazias. É bem diferente do cartão de crédito, que a pessoa paga juros e ano em ano, pagando juros e juros, e a bola aumentando. E aí, e se paga tudo e sai sem nada. Aqui não. Aqui passou os 6 anos, a dívida foi concluída e ainda sai com uma boa recompensa. E lembrar liberalmente, que é o verso 14: fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que Yahweh teu Elohim tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás que foste escravo na terra do Egito. Então você também serviu lá no Egito. E de que Yahweh, teu Elohim, te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso. Então, quando eles também saíram do Egito, eles não saíram com a mão na frente ou atrás, como diz o ditado. Eles saíram com ouro, com prata, eles saíram com uma grande recompensas financeiras, materiais. Eles despojaram o Egito, como uma maneira de dizer. Então, o que acontece? Esse era o padrão, era para eles também, quando deixassem sair, deixassem com liberalidade, com uma doação generosa, com generosidade. Então tomarás uma sovelha e lhes... agora o outro. Diz assim... Porém, se a pessoa disser que quer continuar empregado ali, quer continuar trabalhando, quer continuar como servo ali, então aí iria furar a orelha e aí ele ficaria ali como servo para sempre. Agora, no verso 18 diz assim: não seja duro aos teus olhos, quando despedi-lo liberto de ti. Então completou os 6 anos, você deixou. Pois 6 anos te serviu em equivalência ao dobro do salário do diarista. Então agora, quando você deixar livre, você tem que realmente dar uma recompensa gorda para ele. Aqui agora vai falar que todo primogênito que nasce das tuas vacas e das tuas ovelhas, no verso 19, você vai santificar, né, a Yahweh. E aí no verso 20 vai dizer: perante o Senhor teu Elohim os comerá de ano em ano no lugar que o Senhor escolher, tu e tua casa. Então aqui está falando que do assunto que nós já falamos, aquele dízimo anual, que naquele dízimo anual ia não só o dízimos, mas também os primogênitos do rebanho, tinha que ser levado para Jerusalém, para o local que o Senhor escolheu para ali habitar o seu nome, e ali, uma vez por ano, quando levasse, poderia se comer. Então as pessoas também que levam, também comem. Verso 21 ao 23 vai dizer o seguinte, vou só postar aqui no WhatsApp o áudio. E aí a gente dá continuidade. Só assim. Então, verso 21 ao verso 23. Porém, havendo nele algum defeito, então se o primogênito do animal for coxo, cego ou tiver qualquer defeito, você não vai sacrificá-lo a Yahweh teu Elohim. Você mesmo pode
comer, nas tuas portas comerás. E a pessoa que não serve ao Senhor, o imundo, ele também poderá comer desse animal, porque ele era primogênito, mas esse animal era primogênito, mas nasceu defeituoso. Então você pode comer e você pode também compartilhar com quem não tem fé no Senhor. Você também pode compartilhar desse alimento com ele, porque é como um animal comum que você matou para fazer um churrasco, uma coisa assim. É como que você estivesse comendo um animal selvagem, como uma coça, um veado, por exemplo. Agora você tem que lembrar no verso 23 que somente o sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. E aí agora nós vamos para Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, para encerrar a reflexão da Paraxá. Vai falar aqui de algumas as festas de peregrinação, que você tinha que ir para Jerusalém adorar, que seria o lugar que o Senhor ia estabelecer para ali habitar o seu nome. Então vai dizer assim no verso 1, guarda o mês de Abib. Esse é o nome que a Escritura traz para o nome do mês. Depois do cativeiro babilônico, eles mudaram o nome para nome babilônicos, mas o nome original era esse, o mês de Abib. E celebrarás o Pessa de Yahweh teu Elohim, porque no mês de Abib, Yahweh que Aviv, Yahweh teu Elohim te tirou do Egito de noite. Então aqui fala para guardar o mês, não só o dia, mas ao mês. Então é um mês muito especial, o primeiro mês do ano. E celebrar a Pessa de Yahweh, nosso Elohim, e porque foi naquele mês que ele nos tirou do Egito. E aí fala de sacrificar o Pessa, e esse Pessa só pode ser sacrificado no lugar que Yahweh escolher para ali habitar o seu nome. Então hoje, onde nós estamos, por exemplo aqui no Brasil, nós não sacrificamos o Pessa. Nós fazemos uma comemoração em memória do Pessa, ou seja, nós fazemos uma homenagem, uma lembrança do Pessa. Mas nós não fazemos o Pessa tal qual está na Torá. O Pessa só pode fazer tal como está na Torá lá e com o local do sacrifício. Enquanto isso, nós fazemos um memorial, uma lembrança. Então, mas comemorar realmente nós não comemoramos, tal como está na Torá. Então sacrificarás o Pessa no lugar que Yahweh escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levadado, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão da aflição. O verso 5 vai deixar bem claro: não poderás sacrificar o Pessa em nenhuma das tuas portas que te dá Yahweh teu Elohim. Então, fora do lugar que o Senhor estabeleceu para o sacrifício de Pessa, que é no monte do templo em Jerusalém, não pode haver sacrifícios de cordeiro de Pessa. Então, quando nós hoje comemos um matzá, um pão ázimo, ou até algum pedaço de carneiro ou cordeiro, aquele carneiro, aquele cordeiro ali não é o carneiro e o cordeiro de Pessa, por favor. Então ali é só um memorial, só uma lembrança. Não é o sacrifício de Pessa, não é o cordeiro de Pessa que estamos comendo. Então, ainda que alguém utilize um cordeiro naquele jantar ou um carneiro, não é o de Pessa, é uma memória, mas não é o sacrifício de Pessa. Então tem gente que é enganado, come achando que está comendo o cordeiro da Páscoa, o cordeiro de Pessa. Mas não é, ali é apenas uma simbologia. O cumprimento verdadeiro dessa festa só pode ser feito com o templo, o local do sacrifício no monte, em Jerusalém. O verso 6: então no lugar que escolher Yahweh teu Elohim para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás o Pessa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da saída do Egito. Então a cozerás e comerás, quer dizer, você vai assar o cordeiro, comerás no lugar que escolher Yahweh teu Elohim, então tem que comer no lugar que Yahweh escolher. Depois voltarás pela manhã e irás para as tuas tendas. Então quer dizer que era uma festa de peregrinação. Para comer um cordeiro de Pessa, tinha que ir para Jerusalém para comer lá. Não comia cordeiro de Pessa na Galileia, não comia cordeiro de Pessa em Belém, comia cordeiro de Pessa em Jerusalém.
Depois as pessoas voltavam para as suas tendas, para as suas casas, para as suas cidades. Mas o cordeiro era comido lá. Então eram 3 vezes por ano tinha que subir a Jerusalém. O homem de cada família tinha que subir para lá. Aí vai se falar da festa do Matzah, durante 7 dias. E aí depois vai falar sobre a festa vai contar as 7 semanas para ir chegar em Shavuot, né? Que é a festa das semanas, que é conhecido como Pentecostes, o nome, né? Mas na verdade é Shavuot, da onde vem a palavra semanas. Então o verso 9 diz assim: 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas, quer dizer, o Shavuot, a Yahweh teu Elohim. E aí vai se falar sobre essa festa também, que é outra festa que deveria se ir a Jerusalém. E verso 11 diz: e te alegrarás perante Yahweh teu Elohim, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que Yahweh teu Elohim escolheu para ali fazer habitar o teu nome. Então a festa também de Shavuot. A gente diz que comemora tabernáculo. A gente diz que a gente comemora a festa de Pentecostes. Mentira, não é que a gente comemora a festa tal como é. A gente faz um memorial da festa de Shavuot. Ou seja, a gente está lembrando que é o período da festa de Shavuot e se reúne para ler, para estudar, para estar diante do Senhor. Mas a verdadeira festa de Shavuot tem que ser no monte do templo, no lugar que Yahweh teu Elohim escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Então tenhamos cuidado para não nos gabar de que nós estamos já fazendo a festa tal como é. Nós fazemos um memorial da festa, uma lembrança, uma recordação da festa, mas não a verdadeira festa em si. E a outra também é a festa de Sukkot, que é a festa de tabernáculos. O verso 13 diz assim: a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, da Sukkot, celebrarás 7 dias, quando tiveres colhido da eira e do teu lagar. E na tua festa alegrar-te-ás. Quer dizer, você vai comer desses alimentos. Lembra que falava? Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro das tuas portas. Lembra disso? Ok. 7 dias celebrarás a festa de Yahweh teu Elohim no lugar que Yahweh escolher. Porque Yahweh teu Elohim te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos, por isso certamente te alegrarás. Quer dizer, você vai levar da produção para lá, para Jerusalém, e lá, no local que você escolheu para habitar o seu nome, então se vai fazer a festa de tabernáculos. Então aqui nós fazemos festa de tabernáculos? Não. Nós fazemos o quê? Um memorial da festa de tabernáculo, uma lembrança. Lembramos da festa, mas não podemos fazer. Sabe por quê? Porque a festa de tabernáculo, só de bodes para expiação, tinha que ser um por dia. Eram 8 dias, que era 7 dias mais o encerramento, que era 8. 8 dias eram 8 bodes, um bode por dia. Carneiros eram vários, cordeiros eram vários, e outros animais. Podemos fazer isso aqui? Não podemos. Então nós não estamos guardando a festa do tabernáculo tal como ela é. Mas não porque nós somos rebeldes, mas porque nós não temos o Beit Hamikdash. Isso só pode ser feito lá. E lá ainda não pode ser feito. Então não pode ser feito ainda. Nós fazemos uma lembrança da festa. Então estamos fazendo um memorial da festa, lembrando. Mas nós não estamos cumprindo o mandamento da festa de Sukkot. Porque para cumprir o mandamento da festa de Sukkot, tem que ter o altar no local que o Senhor estabeleceu para ali habitar o seu nome. Então nós não fazemos tal como está na Torá, não por rebeldia, mas por falta de condição de ser feito. Então nós fazemos um memorial, fazemos em lembrança.
E aí nós vamos então concluir com esses próximos versos. Deixa eu só postar aqui. Se tiver entrando ruídos, porque está passando carro de propaganda eleitoral aqui na cidade, e aí aqui eu moro na avenida, então passa muitos sons de carro com jingle de campanha, então qualquer coisa vocês me perdoem aí, porque eu tentei me colocar no lugar mais afastado e fechei as janelas, coisas, mas mesmo assim ainda continua o barulho. Bem, o verso, nós estamos em Deuteronômio, capítulo 16, Devarim 16, e nós agora vamos para o verso 16, capítulo 16, verso 16. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante Yahvé teu Elohim, no lugar que escolhi, que é lá onde ele habitar o nome, no monte de Jerusalém. Na festa de Pães Ázimos, que era em Pessa, a gente já viu, na festa das semanas, que é a Shavuot, e na festa de Sucote, na festa de tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante Yahvé Elohim. Então, eles levavam das suas colheitas, porque eram períodos também próximos de colheitas, como Shavuot e tabernáculos, eram festas no período da colheita. Então, eles já tinham colhido, já estavam ali com recursos para poder ir levar, e aproveitavam então e levavam também os dízimos que nós já lemos, e eles comiam disso com a família e com os levitas, com órfão, com viúva, com várias coisas, como nós vimos aqui. Então cada um compareceria perante ao Senhor, não compareceria de mãos vazias. Veja, irmãos, isso aqui não é todo domingo no templo da religião, porque tem sistema religioso que faz um evento todo domingo, ou então vários dias durante a semana. E aí o que acontece? Diz assim: olha, você não pode vir aqui de mão vazia. Todo dia que você vier, você tem que trazer a oferta, dinheiro. E aí pega esse texto, olha aqui, a palavra diz que você tem que aparecer ao Senhor, mas você não pode aparecer de mãos vazias. Vocês estão vindo aqui de mão vazia. Irmãos, isso não tem nada a ver com esse contexto. Isso aí é falso profeta, como a gente leu antes, que ele está desviando do mandamento. O mandamento está falando especificamente de 3 festas que tem nome, tem data, tem condição para acontecer, e já foi dito antes o que é que essas pessoas iriam levar, porque elas tinham essas festas após colheita, então elas levavam frutos dessas colheitas para apresentar ao Senhor. Então elas não iam de mãos vazias. 3 vezes no ano, não é 3 vezes na semana, e não era dinheiro, e isso não era para dar para o sacerdote eles ficarem lá chupando o dedo. Eles levavam e eles comiam também. Então eles comiam o órfão, comiam a viúva, comiam o servo, comiam o estrangeiro. A gente viu aí. Agora, o que é que diz o verso 17? Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado. Então as pessoas iam para lá não de mão vazia, mas levava daquilo que produziu, daquilo que o Senhor deu, fruto do seu trabalho. Não ia para lá em cima de empréstimo, não tomava emprestado para ir lá ofertar, para não comparecer lá de mão vazia. Então tomou um empréstimo, fez um financiamento. Entendeu, irmão? É o que o Senhor deu, fruto do trabalho. Não caia nesses golpes de falsos profetas que falam: você tem que fazer agora aí um desafio. Você não tem, mas você tem que fazer um cheque. Fazer um cheque pela fé. Porque aí depois vai vir o dinheiro e vai cobrir. Porque você não pode comparecer de mão vazia. Mentira! O texto está dizendo que você deve comparecer não de mão vazia, mas conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Elohim lhe tiver dado. Não é que vai dar no futuro, é o que você já conseguiu do seu trabalho. Então não caia no golpe.
Verso 18: Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades, e Yahweh teu Elohim te der entre as tuas tribos, para que julgue um povo com juízo de justiça. Não é igual às justiças injustas que a gente vê muitas vezes. Era a justiça no padrão da Torá. E nas cidades, então cada cidade de Israel tinha que ter os seus juízes e oficiais, por menor que fosse. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás propina, né? Não vai receber ali algo para poder dar a causa para a pessoa, então não vai se corromper. O verso 21 vai dizer: não plantarás nenhuma árvore junto ao altar de Yahweh teu Elohim, que fizerdes para ti, porque as pessoas adoravam os ídolos e juntos plantavam as árvores, muitas vezes de idolatria, como por exemplo, daí que vem a inspiração da árvore de Natal, e as pessoas colocam dentro de casa, enfeitam, não sabem de onde é a origem. Mas na nossa adoração ao Eterno não era colocada a questão de árvore junto do altar. Nem levantarás imagem a qual Yahweh teu Elohim odeia. E assim nós concluímos o texto de Devarim 16. Qualquer dúvida vocês postem e a gente vai estar tratando mais à frente. Nós vamos então fazermos uma oração concluindo. Sobre a apostila, sobre a questão do alimento e sobre com relação à questão das finanças de dízimos e etc e tal, eu vou estar postando no grupo, em PDF, para que vocês possam ler e se preparar para os nossos estudos, quando nós fizermos sobre esse assunto. Já fizemos internamente no grupo, mas vamos estar disponibilizando esse material para as pessoas também, para que as pessoas assim, não fiquem assim confusas, né? E não fiquem sendo levadas assim por falsos profetas que fazem sinais e prodígios, mas ensinam a desobediência ou a deturpação dos mandamentos para tirarem proveito. Ou muitos são até sinceros, mas estão ensinando errado porque aprenderam errado. Mas então chegou o momento de aprender o certo. Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo Shabat que o Senhor nos deu, te louvamos por essa semana que começamos já em Tua presença. Pedimos a Ti, Senhor, que nos guarde na entrada e na saída, desde agora e para sempre, e nos dê profundidade na Tua palavra para podermos crescer em conhecimento e em obediência a Ti. Tem misericórdia de nós, livra-nos dos enganos, dos falsos profetas, dos falsos ungidos, e abre o nosso entendimento para a Tua obediência, sabendo que temos que obedecer a Torá, os mandamentos, não para sermos salvos, porque fomos salvos por meio da emuná, por meio da fé, pelo favor imerecido de Elohim, através de Yahushua HaMashiach, não por meio de obras, para que ninguém se exalte, mas que nós somos feituras Tuas, criados em Yahushua HaMashiach, para andarmos nas boas obras que preparastes de antemão, para que andássemos nela. E cremos que o Senhor preparou essas boas obras na Torá, dizendo aquilo que é para fazer, o que é que te agrada. De antemão o Senhor preparou. Então, não fomos salvos pelas obras da Torá, mas nós fomos salvos por Ti, para fazermos obras de obediência por amor a Ti, as obras da Torá por amor a Ti, para Te agradar, para Te louvar. Então nos ensina e nos ajuda, em nome de Yahushua HaMashiach, amém. Amém e shalom para todos, e uma boa semana.